Salve Santista, agora quem dá bola é muito Santos, eu sou o Dan. Hoje o vídeo vai ser sobre um assunto que até já passou um pouquinho, mas segue vivo no coração de todo mundo, que é Neymar. Neymar esteve na Vila para assistir o jogo na última quinta contra o Audax, né? Jogo válido pela segunda rodada da Copa Conmebol Sul-Americana. E aí ele trouxe muitos sentimentos bons, né? Muita alegria, aparentemente, pra gente sim, com certeza, mas pra ele também, aparentemente, de poder voltar à Vila Belmiro, né? E aí eu vou dar um relato, né, pessoal sobre o Neymar, né, e, enfim, pela história do Neymar no Santos. Eu sou nascido em 96, eu me tornei santista com outro jogador, o Robinho, né? O Robinho, ele me fez ser santista, né? Curiosamente, tem um jogo que eu lembro, minha família é corintiana, né? E eu assisti o jogo normalmente nos domingos do lado do meu pai. E aí teve um jogo, que eu não lembro se era domingo ou quarto, enfim, Corinthians e Santos no Campeonato Paulista de 2001, semifinal, que o Ricardinho faz uns 48 no segundo tempo. Nesse dia minha família comemorou, né? Minha família inteira é corintiana. E eu chorei nesse dia, mas nunca soube explicar muito o porquê, né? Eu sempre falo que é porque o Santos perdeu, mas nunca soube explicar o porquê exatamente. E aí no ano seguinte o Santos tem um jogador ali que faz tudo, dribla, gol, tem uma magia ao jogar, né? Tem uma habilidade além, né? E me encantou ali, né? Me encantou ali. E eu lembro perfeitamente onde eu estava quando eu estava assistindo a final do Campeonato Brasileiro de 2002. Eu não sou um menino da fila, né? Eu não peguei a fila por completo, ou grande parte dela, como várias outras pessoas pegaram, né? E inclusive considerando o Campeonato Brasileiro maior do que a Libertadores, o que eu também acho, mas, pelo que eu conheço da história, né? Algumas pessoas consideram, né, o Robinho maior do que o Neymar por esse quesito, né, do Campeonato Brasileiro. Maior, tá? Não melhor. E aí, quando eu era pequeno, eu lembro, né, daquela arte da Globo, quando o time é campeão, que aparece lá o escudo e tal time campeão. Eu lembro disso perfeitamente, assim, do Campeonato do Santos, né, no nosso Hepta, em 2002. E aí eu criei uma conexão, tipo, genuína, assim, de amor a um ídolo, né? Lembrando que tudo isso foi antes da condenação da justiça sobre o Robinho, né? Então, ali eu tinha um ídolo muito forte, assim, né? Muito, tipo assim, eu sou santista por causa do Robinho. O Robinho me fez santista, né? E aí, depois teve o Campeonato Brasileiro de 2004, teve final antes da Libertadores de 2003. E aí o tempo foi passando, né? E aí na base tinha o Neymar. Lá, né, depois de um tempo, né, 2008, 2009, ali na base tinha o Neymar. E a gente via que o Neymar era talentoso, né, diferente, mas ainda não tinha explodido, né? Até que então volta o Robinho em 2010, né, pra jogar naquele time junto com o Neymar. E por que eu tô falando tanto do Robinho assim? Porque o Robinho, ele me fez santista, né, e trouxe sentimentos e lembranças boas, né, que algumas que continuam com santistas, outras preferem abdicar dessa lembrança por causa da condenação, e é obviamente muito válido, né, pelo crime que, segundo a justiça italiana, ele cometeu. Só que o Neymar, ele me trouxe coisa parecida. O Neymar, ele me trouxe coisa parecida quando começou a jogar, né? O sentimento talvez não seja o mesmo, porque não foi a partir do Neymar que eu virei santista. Então talvez esse detalhe faça a diferença, mas assim, as outras coisas é muito genuíno também, como eu sinto essas coisas pelo Neymar, né? É um cara, um ídolo, é uma referência técnica, um cara que eu gosto de assistir jogar, né? Eu gosto de ver o trato dele com a bola. E o Neymar também trouxe isso, né, pra mim. E aí quando ele só saiu, né, ele ficou do Santos de 2009 a 2013, e aí quando ele volta na Vila Belmiro, seja para visita, como já aconteceu antes dessa até, inclusive, na verdade ele voltou pro CT, né, não foi nem pra Vila. Mas aí, quando ele volta agora pra Vila, me traz o sentimento de quando o Robinho voltou, né, de um jogador muito bom, né, fora de série, que fez história, ajudou a construir mais história no meu time. Então acho isso, o sentimento do Neymar, assim, do que eu senti quando o Neymar voltou, assim, foi uma
foi um alento muito grande, né? Assim, foi uma... A gente se sente seguro com o Neymar em campo, né? Essa é a verdade. E aí quando o Neymar volta, mesmo que seja para arquibancada, ainda mais na fase atual, que tem sido péssima, né? A gente lembra de como a gente foi feliz com o Neymar no time, né? E aí traz toda essa lembrança, né? Essa lembrança de títulos, de dribles, de jogadas, de gols, né? Um gol Pusca e outro que concorreu também, mas a gente pode citar ainda mais uns 5 fácil que poderiam concorrer também, né? Se não me engano, ele concorreu até 3 vezes, né, ao Puskás, mas poderia citar outros 2 ou 3 também para concorrer, né? E é engraçado, né, cara, essa relação de idolatria, assim, do jogador fora de série, assim, né, no seu time, né? Ele ajudou a formar torcedores, né, também. Na época, eu ainda era um pouquinho mais moleque, né? Eu cheguei a fazer moicano por causa dele. Eu tenho certeza absoluta que vocês estão assistindo também, alguns de vocês chegaram a fazer moicano. Você via crianças, assim, independente de idade, fazendo moicano. Jogadores mais velhos que começaram a fazer também, a se inspirar também. Alguns mais velhos que o Neymar até, fazendo moicano, tentando ficar de alguma forma ali parecido, né? Até com aquelas faixas nos punhos que ele usava também, enfim. De alguma forma todos queriam parecer ou ser um pouco o Neymar, né? Independente do time que torce. E é muito louco ter essa relação com um cara desse, né? Que na sua casa, né? Na Vila Belmiro. E ter esse vínculo, né? Ter essa relação é muito louco, né? É muito gostoso você poder ter um ídolo perto da sua casa, né? E aí quando eu fui nesse jogo, né, contra o Audax, que ele estava lá, tinha muitas crianças lá, muitas que não viram o Neymar no Santos, né? O Neymar, ele explode, né, ele explode em 2010 e ele sai em 2013. Então as crianças que eu via lá, que aparentemente tinham 10, 11, 12, eles nasceram quando o Neymar tinha explodido e talvez as lembranças, se tiver, é de um Neymar já saindo, né? Ou nem isso, talvez memórias do PSG, da seleção, do Barcelona. E era muito louco ver como as crianças, mesmo sem, talvez conheciam, né, a história do Neymar no Santos, mas não viram como eles reagiram ao Neymar lá, né? Era tão genuíno quanto quem viu. Ou seja, eles que não viram dribles, jogadas, lances, gols, eles eram tão impactados quanto quem viveu isso, né? Claro, a gente tem o fator da memória afetiva. Eles talvez não por não terem visto, mas assim, atingiu as pessoas mais velhas, mais novas. Então é muito louco como o Neymar conseguiu trazer isso para Vila Belmiro, né? Trazer esse ambiente para cá, né? Como a visita dele fez bem, né? A gente viu jogadoras, né? A jogadora que tatuou o nome dele no braço, a Brena, né? A gente viu os jogadores do elenco tirando foto, a emoção do Ângelo, né? Que o próprio Ângelo, inclusive, talvez seja um que tenha memórias remotas, assim, né? O Ângelo é de 2004, se eu não me engano. Ou seja, quando o Neymar explode, ele tem 6 anos. E quando ele sai do Santos, o Ângelo tem 11, 12, enfim. Pra você ver como era uma coisa, assim, aparentemente distante pro Ângelo, né? Que não tinha visto, ou tinha poucas memórias sobre. De repente ele tem o cara ali do lado, né? E é muito louco isso, é muito louco. Como pessoas mais velhas e mais novas foram impactadas pela visita do Neymar, né? A gente vê colaboradores do Santos, né? Os funcionários, vários elogios, né? Ao Neymar, de como ele se comportou. A gente vê as criançadas, né? Como estava o público, né? Todo mundo no geral, né? Como ficou os jogadores, enfim, a torcida gritando o nome dele, né? A torcida que até errou, né? O grito, né? Fez uma nova versão, eu diria, pro grito pro Neymar. É muito louco como tudo isso fluiu, né? E eu tinha descido eu tava sem internet, né? Então eu desci pra Vila, eu não sabia que o Neymar tava lá, né? Quando eu cheguei no estádio, eu vi muita gente falando, onde ele tá? E fiquei pensando, né, quem?
Aí eu ouço, não sei o que, Neymar, não sei o que. Eu falei, nossa, o Neymar aqui na Vila. Porque eu tava sem internet, então eu nem tinha ideia. E eu acho que muita gente ficou sabendo de última hora, né? Porque eu acho que se o pessoal sabe que ele ia lá, eu acho que com certeza mais gente teria se programado para ir ao jogo, mais gente teria comprado ingresso. As próprias organizadas, a torcida jovem, a Sangue Jovem, a Camisa 10 e a Força, com certeza teriam feito uma festa ainda maior, né, para receber ele ali. O público que foi só de 8 mil pessoas, talvez tivesse sido 12, 13, 14, para poder ver ele lá, né. E aí, depois né, disso tudo, o Neymar ainda faz além de dar uma entrevista falando que volta, né, já, ele ainda posta um texto que, assim, a gente vê que não é de assessoria, ou se é de assessoria, está muito bem disfarçado, porque tem erros de português, né? Não é necessariamente erros, né? Mas o Neymar, quando ele digita, ele usa muitas reticências, né? Não é um texto mais padronizado como a gente vê normalmente em despedidas, né? De jogadores de determinados clubes, né? Você via ali que tinha muitas reticências, às vezes um espaço entre a palavra e ponto, coisas que a gente pega de ver que a gente é genuína a mensagem, sabe? É genuína. Eu aposto que ele volta um dia para Vila Belmiro, ele volta para o Santos. Eu espero que ele faça ainda muitos gols, ganhe mais títulos, porque na época dele deram um time muito ruim para ele, depois de 2012, né? Deram um time muito ruim para ele. Eu espero que continuem dando bons times a ele para que ele ganhe um campeonato brasileiro, volte a ganhar Libertadores com a gente, que ele faça ainda mais história com a camisa do Santos, né? E que a gente consiga fortalecer ainda mais esse laço, né? Pra gente não ver, de repente, ele indo parar num rival ou no Flamengo, que não é rival do Santos, mas que a gente não veja ele usando outra camisa no Brasil, como eu acho que ele não vai fazer. Eu acho que ele volta pro Santos. Eu apostaria que ele volta pro Santos, porque ele chegou num momento que ele só quer carinho. E esse carinho ele só vai ter de forma genuína, completa e absoluta na Vila Belmiro. Claro que se ele chegasse a qualquer outro time brasileiro, ele ia receber um carinho, talvez num estádio até mais cheio, né? Mas ele valoriza, e a gente espera que sim, a história que ele mesmo construiu. E a gente valoriza ele e valoriza essa história. E essa simbiose que foi feita entre Neymar e Santos. Se você gostou, deixa um like, se inscreve e vai ter a parte 2 desse vídeo. Fica ligado, hein?